Eu quero apresentar para vocês Christian Stigl, com D. Caramba, acertou a pronúncia do meu nome completa, nome e sobrenome. Bonito. Coisa rara. Arquiteto, Também. artista plástico. O que é um artista plástico? Ele não deve ter nada muito mineral, né? Nem metálico. De onde será que surgiu essa palavra? Pois é. Deve ser porque ele consegue se moldar, né? Ou, digamos, ser maleável, né? Porque o que cientificamente também na física, né? Toda substância plástica ela é moldável, certo? Então, lá atrás, nos anos 70, quando eu era moleque nos anos 70? Rapaz, eu não lembro. Eu não gosto de falar de décadas, tá? Eu ouvi uma coisa assim, ouvia não, né? Li. O artista é a antena da raça. Sim. Né? Eu olhava, eu não era artista, eu olhava e falava grande coisa, certo? E daí, né? Aí, claro, né? Você vai se aculturando, vai lendo, né? Vai viajando, tem chance até de ir para fora, se for o caso. Aí você percebe que é digamos, um corpo da humanidade que se ocupa de coisas que ninguém mais se ocupa, certo? E que para uma pessoa comum, ela quer, saber a utilidade disso, certo? A pergunta de ouro, né, do leigo é, mas qual que é a utilidade da arte? Serve para quê? Serve para quê? Aliás, serve para quê? Este microfoninho do começo da nossa conversa, isto é útil. Essa xícara de vidro é útil, sílica, né? E calor. Aliás, olha, ele me deu aqui um café gourmet, tá? Ó, show! Isso define, entendeu? Como diria assim, a classe do entrevistado. Isto é útil, certo? Sim. Descobriu para que serve, você consegue até experimentar e tal. Um smart é útil, um pote é útil, o seu sapato é útil, a luz Sim. é útil. Você não associa utilidade, utilitarismo e serventia à arte. E isso as pessoas não têm maturidade para absorver, porque não faz sentido. Então, é uma grande dificuldade você prosperar desse ramo. O Brasil é um país, parece que ele está entre as 10 maiores economias do mundo. Isso. Essa prosperidade não chega no teu colo, não chega no meu colo, não chega no colo do meu cliente. Tem alguma coisa muito errada. E essa coisa muito errada chama a política e o tamanho da máquina, certo? Sim. Então nós desperdiçamos um volume de recursos brutal. A agricultura está sustentando esse país desde 1500, certo? Quando você olha a pauta, né? Somos o primeiro exportador de soja, suco de laranja, cana-de-açúcar, cachaça, café, trigo, o que você escolher, cítricos, nós estamos lá, certo? Trazendo divisa. E na rotina das pessoas do brasileiro, nenhum de nós foi educado convenientemente a frequentar um local de artes, um museu, uma galeria. Ninguém se torna artista plástico. Isso precisa ficar muito claro. Eu dou aulas de artes, muita gente interessada. É legal porque meus alunos têm 40, 50 anos de idade. Adoro, certo? Porque daí as convicções se evaporaram, né? Ninguém tá sonhando em mudar de carreira nem nada. Então é uma espécie de um cliente mais interessante, certo? Ninguém se torna artista. Não existe isso, certo? Você precisa de certos subsunsores, né, já que você tem importado, para que você, em um determinado momento, se dedique a isso como ofício, como atividade, como profissão ou como ocupação. Por hobby, deixa para os outros. Sim. Certo? Qualquer um pode se tornar um hobbyista, por exemplo, pintando tela. Não tem erro nenhum nisso, nem é crime nem nada. Já é crime contar a piada de mau gosto. Sim. Né? Então, hoje em dia não pode. Não pode, né? Então, aliás, fiquei muito preocupado com essa condenação, porque eu sou o próximo nessa fila. Vamos decidir o que eu posso pintar ou não. O Christian está falando sobre o caso do Lins, que é um comediante de stand-up que fez
um vídeo com piadas bem pesadas sobre negros, gordos e um monte de gente. O politicamente incorreto. Politicamente incorreto, o que já foi normal em várias décadas. Praça Nossa que diga, Jô Soares que diga. Exato, os Trapalhões, etc. Trapalhões. E hoje é muito não recomendável. E uma juíza caneteou ele. Calça curta. Exato. Uma juíza calça curta. Etc. E está havendo uma discussão muito forte sobre isso, né? Isso é muito sério. Que é muito sério, porque tem muito a ver com a liberdade de expressão, que inclusive está na Constituição. Quer dizer que hoje vai pintar, tem que ficar esperto. Não era esse o tema inicial? Acabou. Só que eu quero mostrar o seu trabalho e tal. Mas assim, você acha que é um precedente para também ir para artes plásticas? Claro. Por exemplo, pintura, claro. Música, claro. Tudo? Claro, olha, aqui, essa notícia que para a maioria das pessoas, um humorista lá, né? Eu nem gosto do humor dele, eu não gosto do humor dele. Eu acho que porre, mas ele tem público. Tem um monte de gente que não gosta de mim. Tanto faz. Quem gosta de mim? 3 pessoas, certo? Então, para mim caiu como uma bomba atômica, certo? Olha, isso é mais grave do que os desmandos da política, porque pegou o cidadão comum. Esse cara é um trabalhador. O humor não tem limite, o humor não tem cânone, não tem fronteira, não tem semáforo, não tem cancela. Vai passar o trem, não pode. É humor, é humor. Humor é a tragédia contada no dia seguinte, certo? Eu atuo com arte full time, para usar um termo em inglês bem afetado, né? É como eu ganho a vida. Ora, camarada, né? Se eu olho, né, uma coisa dessa acontecendo nessa escala, né, em algo que não existe cânone, eu não tenho nenhuma limitação. Outro dia um curador me questionou o seguinte, norte-americano: eu vejo a tua produção, eu tenho mais ou menos 200 obras entregues, eu vejo a tua produção e não vejo nenhum nu, ou é muito pouco. Tem até... Para quem não sabe, é gente pelada, tá? E em arte, o nu, ele é libertador no sentido da técnica, porque não há os atributos da civilização. Não tem nada, é como você nasceu, ou é como você fica no banho, certo? Ou quando você perde tudo, sei lá, certo? Sim. Então, o nu, evidentemente, hétero, o nu que eu gosto é o feminino. Sim. Nada impediria que eu pintasse o nu masculino. Não gosto, não acho estético. Não acho o corpo do homem pintável, certo? Tem quem se ocupa disso, vai lá pintar. Eu acho os atributos da feminilidade mais potentes. A mulher pode ser até careca, certo? Mas você tem mais curvas, você tem mais gordura, certo? Você tem o que a gente entende do dimorfismo sexual, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem problema transitar entre os dois. Apenas não façam isso motivo de passeata, certo? É uma boa, sempre foi uma boa, pelo amor de Deus. Muito bem. O nu, que é um fruto da arte em si mesma, até a igreja bancou durante 400 anos, certo? A Grécia inteira, todos os quadros, todas as pinturas, todos os jarros, né? A África inteira, pela primeira vez na minha carreira, entre aspas, vamos dizer assim, eu estou quase me questionando, eu falo, daqui a pouco eu não posso pintar um nu, que é a quintessência da humanidade, né? De como você apresenta este corpo, né? No meu caso, a minha investigação é do feminino, eu acho poeticamente mais interessante, e pela primeira vez eu estou me pegando assim. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado. Não acho que tenho que tomar cuidado. Você produziu uma peça que agora foi vendida, né, por uma pessoa que mora em Manhattan, nos Estados Unidos. Né? Eu queria saber qual que foi a ideia da peça e como é que ela chegou para essa colecionadora americana. Quem opera nas artes, Oste, você só tem 2 percursos. Um pedido,
Então você chega para mim e fala, Christian, eu quero a minha esposa um portrait dela, certo? Nós negociamos o preço, o pagamento, parcelado, sei lá o quê, né? Trabalho escravo. E a investigação pessoal. O que é a investigação pessoal? Um artista, ele é um cientista da estética. Você tem os caras lá no laboratório da Osram criando LED, né? Ou você tem o cara criando combustível para foguetes e tal. O artista, ele está investigando tudo que é da arte. Ele não está investigando a economia, né? A política, a geografia, né? Então, ele tem uma história de vida. O que é que toca a tua corda na tua vida? Várias coisas, certo? Um bom vinho de vez em quando, visitar um amigo, né? Um futebol de fim de semana, umas férias, se você puder, com a família e tal. E quando nós estamos investigando um assunto, um exemplo banal, felinos, certo? Por que eu estou pintando o gato? Eu estou querendo vender tela de gato, eu quero faturar, nossa, agora é um trend, é uma tendência, psirica nenhuma, não existe isso. Eu tenho uma história ruim com o gato. Ah, é? Eu era pequeno, 11 anos mais ou menos, e eu nasci num bairro fantástico em São Paulo, a Vila Romana, né, que tinha um campinho. Poucos moleques têm chance de ter um campinho. Então era quase uma cidade interior, encravado em São Paulo, né? E uma vez eu vi cenas que eu não poderia ter visto na idade que eu tinha. Que foi alguém torturou um filhotinho de gato, assim, numa condição hoste, né? Você pega qualquer filme gore, né, de terror sanguíneo, é ficção. O que eu vi foi realidade. E aquilo foi um impacto para mim. Olha, eu quase achando que eu me tornei adulto depois daquilo. Não, eu tornei adulto assistindo 2001, Odisseia no Espaço. Eu lembro isso. Que eu fui lá e falei, eu vi uns caras grandes assistindo 2001 falando assim, não tô entendendo porra nenhuma. Eu quase gritei, eu tô! Falei, nossa, né, que joia, né, sublime e tal. Narrativa lenta, né? Não está acostumado com tiro, bomba e perseguição, de repente uma coisa no espaço que faz barulho. Foguete não faz barulho no espaço, né? É tudo preto. Aí, aquilo me impactou, mas passou, né? Passou, às vezes você vê um acidente, alguma coisa que você não gosta e tal, né? Mas isso nunca me abandonou. Nunca me abandonou. O mal existe. Hoste. O mal existe. Inclusive. Então, a gente gosta do mundo edulcorado, a gente tem bom humor, a gente gosta de prosperar, a gente gosta de poder conhecer. Se você ficar nessa escuridão, ninguém vive, né? Fica louco. O Dark Side existe, certo? Exato. Basta você saber, né? Se você souber onde ele fica, né? Melhor ainda e tal. Mas a vida continua, certo? Então, eu me peguei nisso, né? Eu falei, pô, tem gente, né? Eu com 11 anos, tem um ser humano capaz de liquidar uma vida de um filhotinho, né? Totalmente elegante, macio, indefeso e tal. Então, não estou curando ferida, não estou economizando com psicoterapia. Pô, para. Não é uma pintura livramento. Nada. Sair de mim. Mas tem uma coisa que eu tenho que admitir. A abordagem minha em relação à execução dessa tela é profunda. Numa profundidade abissal, que nenhum outro terá. Porque ela é o fruto, né, da minha, vou chamar de homenagem, certo? Tem várias estruturas. Agora, se você pegar Hollywood até os anos 90, 10 em 10 filmes demoniza os felinos. 10 em 10 filmes de animação demoniza os felinos. Por quê? De bruxa. Isso, é gordo. Gato preto a dar azar. Exatamente. Sabe por quê? Porque, diferentemente de um cão que ele está com você pela comida, não, meu animal é muito inteligente, meu cachorro gosta de mim, ele gosta de comida. Não, aquele cachorro vai no terremoto buscar gente presa pela comida. Ah, mas a unidade do aeroporto, ele consegue drogas, ele ajuda a gente. É pela comida que ele faz. A unidade canina dos carros norte-americanos de policial é pela comida. Ele fica esperando a comida. O gato está cagando e andando para você.
certo? Ele tem uma liberdade que os demais animais de estimação não têm. Né? Ele somos nós, os animais somos nós. Ele se parece muito com a gente e a gente não gosta de quem se parece com a gente. Ele tem autonomia, Sim. ele tem uma realeza própria, ele tem uma espécie de proeminência, e se você negligenciar com ele em comida, ele vai no quintal e come. Certo? Não tem dessa, não tem dessa. Então eu notei essa coisa social assim, eu falei, nossa, Hollywood demoniza os felinos. Por quê? Porque a escumalha média, a mediocridade, ela vive de clichês. E é importante, o clichê é importante porque você fatura mais fácil, entendeu? Sim, sim. O clichê é uma ideia pronta, né? Então se você vai no clichê, o público está pronto, né? E com os gatos aconteceu isso. E tem uma animação que chama Love, Death and Robot na Netflix, são só animações para adultos, não recomendo para todo mundo, alguns podem ter o coração um pouco sensível. Se aquela juíza calça curta assistiu um capítulo de Death, Love and Robots, a Netflix vai estar com problema, certo? E ali tem várias passagens, várias animações, aliás, são com felinos, felizmente os enaltecendo, e uma frase ótima é: a internet foi inventada por causa dos gatos. E se você vê estatisticamente, tirando infelizmente sexo, né, o segundo assunto mais de tráfego na www, na rede mundial, né, são gatos. Ah, é? Não sabia disso, não? Não, eu também não sabia, fui Olha, atrás. que doido. Então, de certa forma, está tendo uma espécie de reorientação ética com esse animal que foi perseguido, exato, um resgate. Por um acaso eu estou nessa investigação. Para que eu estou fazendo isso? Para pegar uma tendência, um trend que está... Não, eu comecei antes disso. Sim. Meus primeiros gatinhos têm mais de 10 anos, mas eu nunca concluí, certo? Então, por que eu fiz isso? Porque sim. Certo? Porque eu quero. Por que Isso é uma resposta que às vezes eu dou para os meus filhos. Por que você fez isso? Porque sim. Precisa. Problema meu. Precisa. Por que o Elon Musk quer fazer um foguete gigante para ir para Marte? Porque Marte está lá. Quando eu vejo que a conquista da Lua só aconteceu, ótimo, porque a Lua está lá a 400 mil quilômetros. Se ela não tivesse, ou a gente não visse ela, nós não sonharíamos, né? Sonho de Ícaro, de voar até o céu, blá blá blá, né? Imitar as aves e tal. E especificamente a arte que foi vendida, que vai aparecer aí nos inserts, né? É essa tela aí que vocês estão vendo. Um amigo meu me mandou um GIF animado na época do Orkut. Sim. E era muito interessante porque esse GIF animado era um homem andando lateralmente. Sim. E na progressão dessa imagem preto e branco, ele era formado por letras de máquina de datilografia. Cara, eu olhei aquilo e falei, nossa, que bonito, né? E a habilidade desse artista gráfico, né, desse animador, que você percebe a mão da pessoa e tal, e só tem letra, né? Tudo fundo vazado, é preto no branco. Eu gostei daquilo, né, e falei, puxa, que legal. E salvei no meu HD, ficou lá e tal, 1 milhão de anos e tal. Aí, vida, uma frase que eu criei, vida é uma viagem de ida. Poxa, a gente está sempre avançando. Até de carro, para você olhar para trás, é só uma telinha desse tamanho, um pequenininho aqui, e uma TVzinha se seu carro for moderno. Mas você olha mesmo para frente. Sim. A nossa mecânica é feita para avançar. Dá para correr de costas. Às vezes, quando eu vou correr, eu corro de costas um pouquinho, então você não cai, não perde equilíbrio e tal, mas você fica, né, um pouco inseguro e tal. Nós somos feitos, você é feito para andar 100 km num dia e não morrer. Você não morre. Vai gastar o tênis, talvez doa né, o ciático, alguma coisa, mas nós temos o equipamento da caminhada. Nosso design, esse braço pendular, essas pernas gigantescas. Se você vê o design humano, nós somos ridículos. Nós somos ridículos. Eu vou ser obrigado a concordar. Não, nós somos ridículos. Cara, o braço vai até o joelho quase, entendeu? É gigante. É uma estética estranha. É estranha. A perna tem 40 quilômetros de comprimento, a gente não sabe, não se fere em arbusto, em toca. Nós somos ridículos.
mas nós somos frutos do meio, Sim. certo? Com primatas, né, da forma que a gente deslocava, o que a gente comia, onde a gente gostava de ficar, nós fomos evoluindo, uma hora perdemos o pelo, né? Ninguém descendo macaco, né? Descendendo de um ancestral comum. E tem várias brincadeiras, tem o Johnny Walker, né? Eu lembrei, quando eu vi, eu falei assim, cara, isso tá aí parecendo o Johnny Walker. Porque aquela culturalmente imagem, no né? pop, né? Cartolinha, né? Andando e tal. A Johnny Walker até brincou com o Brasil, né? Que a gente keep walking, né? Brasil keep walking e tal. E é uma frase forte para mim. Keep walking, né? Tudo bem que é marketing, né? Para vender o uísque e tal, mas é muito potente isso, né? Porque primeiro que a frase não é deles, eles só pegaram da sabedoria popular, né? Então, eu não nominei a arte. Como é que você vai nominar uma arte? Eu achei melhor ser sintético e entrópico, entendeu? Gato. É um gato, né? Ele até tem um nome, né? Sim. Um é Polaris, né? O outro é Sovereign e o outro é Merovingio. Mas é um gato. E aí eu falei, não vou escrever Keep Walking, né? Vou escrever Walking Man. Né? Você tinha o Walking Man da Sony, Sim. né? Que é ouvir falando e tal. Walking Man. Executei fiz um rascunho, né, com as letras, troquei vários dos caracteres do GIF animado original para malícia minha. Por exemplo, eu enchi com mais cifrões. Sim. Né? O cifrão é um símbolo mundial, né? A gente gosta. É muito interessante que o cifrão surgiu de 2 pilares jônicos com uma flâmula em volta. Isso significava prosperidade e riqueza, né? Por entropia, esse desenho virou um S, né? E aqueles 2 traços. E gostei, né? O resultado ficou legal, preto no branco. E eu sou representado por 2 galerias, por enquanto. Espero que se torne mais galerias com o passar do tempo. Depende do curador, né, de quem faz a escolha, lá, a estética do que ele quer representar. E essa galeria, uma galeria brasileira, a Move, em Curitiba, obrigado, Move. A outra é a Saat. Eu tentei entrar na Saat em várias ocasiões, não tinha massa crítica, né, não dava e tal. Opa, agora eu tô lá. E na Saat tem um probleminha, né? Tentando responder a sua pergunta, como é que você vende para alguém em Manhattan, New York City, Park Avenue, certo? A Park Avenue é uma das avenidas mais elegantes, icônicas, sofisticadas do planeta Terra. Mais que a Park Avenue, só a ilha da cidade em Paris, que fica no meio do Sena, onde o Chico Buarque tem um apartamento, né? Grande revolucionário. E eu estou junto com 1.450.000 telas pintadas, exatamente como a minha, com outros assuntos. Sim. 95.000 orelha seca como eu, pintores, artistas, diletantes, seja lá o que eles façam da vida, de 110 países. É o tamanho da Saat, uma galeria centenária, certo? Ela não está no mundo a passeio. Sim. Ela precisa da escala para ela faturar e se tornar o que é. Aliás, a Saat foi comprada pelo Leaf Group, um conglomerado gigantesco. E essa mulher, descobri que é uma mulher, a gente só fica sabendo do comprador, é muito interessante. Eticamente, você não sabe quem te comprou. A galeria te avisa, um e-mail, congratulations, Mr. Stigo Condé, né? Você vendeu uma obra de arte. É óbvio que espoca champanhe, certo? Sim. Obrigado de nada. Vender uma tela em Londrina é magnífico. Vender uma tela para São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho colecionadores no Rio de Janeiro. Melhor ainda, vender uma tela nos Estados Unidos, onde a maioria dos artistas são norte-americanos e tem uma produção apoiada, com público, todas as escolas são levadas a museu e galeria de arte, desde tem chupeta na boca, certo? Tem uma cena, tem um palco, tem sponsor, né, que eles chamam dos tipos de patrocínios, né? A gente tem hoje 2 patrocínios, Promic e Paulo Gustavo, acho que são as grandes rubricas, e a Rouanet Federal. Os Estados Unidos têm uns 25 programas desse tipo, certo? Eu nunca usei nenhuma verba pública na minha carreira, mas o público não quer saber disso, né? Isso não é ético nem nada, é só a minha escolha. Talvez um dia eu use. E
essa mulher, tendo 1.400.000 telas, escolheu a minha. Então, Osti, a arte toca a corda das pessoas. E de quem? Não dá para saber, eu não fiz para ela. Eu não fiz para ninguém. Para quem que eu fiz essa obra de arte? Para quem você fez essa obra de arte? Para mim. Para mim, eu sou o meu melhor cliente. Eu sou importante. Eu sou o epicentro da minha produção. Então, esse prazer de você fazer com liberdade, que a gente usou esse termo aí no começo da conversa, talvez e somente talvez signifique que é um bom percurso, porque não tem amarra nenhuma. Sim. A Park Avenue, ela mora a 2 quadras do Guggenheim, certo? O Guggenheim é a capital mundial da cultura, né? até equivalente a Londres e Tóquio e tal. E a Lê Citoyen escolhe um artista sul-americano. E por que uma norte-americana, né, de 400 anos de história e sobrenome escolhe um sul-americano? Que para o resto do mundo, Oshi, você precisa entender uma coisa, você sabe disso melhor que eu. Eles nos veem como latinos, menos nós brasileiros. Latino para nós é boliviano, paraguaio, argentino, colombiano, certo? É a coisa mais latina. A gente é brasileiro, a gente é meio orgulhoso, né? Mas nós somos latinos, francês é latino, italiano é latino, né? Romeno é latino, né? Não tem dessa. Mas culturalmente, assim como a gente não pode dizer, o americano, você é americano, eu sou americano, norte-americano, norte-americano. Tem um fenômeno interessantíssimo. O artista sul-americano é muito acessível. Muito acessível. Porque uma coisa que a gente vê, obviamente, quando você vê filmes, vê obras e tal, e muitas vezes matérias assim, falando sobre valores absurdos pagos por este ou por aquela obra. Né? Vou te entregar o que é. Então, hoje, por exemplo, uma obra de um artista como você, que patamar financeiro dá para comprar? Você está perguntando diretamente quanto custa uma obra sua? Quanto custa uma obra minha? Isso. O ticket médio meu hoje, pela minha história, meu histórico, a minha conquista e o meu reconhecimento, eu estou situado entre 8 e 18 mil, mais ou menos. Para você ter ideia, um artista de São Paulo foi contratado recentemente para fazer o portrait, se não me engano, do Mário Covas. Inclusive é nome do Rodoanel lá. O governo do estado de São Paulo orçou em 90 mil essa tela. Essa tela de 90 mil, ela deu tanto trabalho quanto a tela que eu vendi para Park Avenue. Mas esse cara, com 75 anos, o histórico dele é maior. Uma grife. Certo? Uma grife, né? Ele tem lá um parâmetro. Onde se situa a minha grife? Né? Ela se situa em Londrina, como um artista sul-americano que exporta obra de arte com telas em Austrália, Londres, Boca Raton na Flórida, Boston, Nova York, Dallas, Seattle, Vancouver no Canadá, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tenho hoje 2 colecionadores e meio. O que é o colecionador? Ele aposta em você. Ele fala, opa, esse cara promete. É uma aposta. Certo? Imagina o Dr. Gachet lá, do Van Gogh lá, que apostou no cara e comprou tudo dele. Comprou por quê? Porque o cara olhou e falou, esse cara é monstro. Eu sou o próximo Van Gogh? Nem fudendo. Para. Van Gogh sentou na cadeira vazia do Van Gogh, aquilo lá e tal, certo? Mas a economia criativa movimentou 46 bilhões de dólares no mundo. Então, tem mercado. É uma atividade. Não tem mercado para uma cidade com 80 anos de vida como Londrina. Que é muito nova. É muito nova. Nós não temos uma ênfase na arte, não temos, por exemplo, você vai numa cidade pequena, São José do Bispo, perto de Los Angeles, lá ao sul, na Baixa Califórnia, cara, tem 25 museus na cidade, é do tamanho de Cambé, certo? Nós temos meio museu
meio museu. O Museu Histórico de Londrina, você nunca ouviu mais nada faz 2 anos, não acontece o museu nada. de arte Não, também museu de arte só tem o nome de museu, só porque museu. a arte mesmo não Exatamente, se vê há muito tempo. não tem nada, não tem nada. Por que isso acontece? Porque tem pioneiro vivo ainda tomando café no calçadão. Nós somos muito novos ainda para ter massa crítica. Então, mas como é que, apesar disso, eu tenho colecionadores de Londrina? Esse cara, ele viaja. Ele vai para Paris, ele vai para Tóquio, né? Ele tem estrada, né? A mulher vai junto, leva a família, né? Quer dizer, é alguém que está no mundo. Então, eu custando de 8 a 18, se você, vamos pegar na Baixa da Maré, certo? Nossa, 8 mil reais. Isso são 4 salários mínimos regionais. Sim. De Londrina. 2.600, mais ou menos, é o salário mínimo regional nosso, né? Uma cidade que paga bem. Sim. Porque tem muita indústria, né, e tal. Tem muito serviço, na verdade, já não tem muita indústria. Ainda bem, porque foi o serviço que está salvando Londrina nos últimos 25 anos. Vamos industrializar. Industrializar o quê, cara pálida? Com pangaré? Certo? Se for uma fábrica de bateria da Tesla, tudo bem. Vai fazer uma coisa química, uma coisa antiga e tal, não funciona. Tem que ser 4.0, coisa moderna. Então, eu estou num patamar que algumas pessoas podem estranhar. Pelo amor de Deus, né? 8 mil reais uma tela mais ou menos 80 por 80. Uma tela um pouco menor, 5, 6 mil reais. Ninguém paga à vista. Mesmo quem tem bastante recurso. Mas é natural. Né? Então, a hora que você olha, certo? Outro detalhe. Uma vez uma cliente minha, potencial, ai, Cris, mas eu estou achando um pouco caro, era 7.500. Eu cheguei com o seguinte argumento com ela, certo? Quanto você paga de IPVA? Não me fala, certo? Você paga IPVA todo ano. Todos os anos, a cada 365 dias. Quando você terminar de pagar a minha obra, que é tua, você não paga mais. Ela é tua. Sim. E são mais ou menos 2 PVAs e meio do teu carro, certo? Então eu acho que você está fazendo um equilíbrio financeiro que não funciona. São argumentos interessantes. Não é? Pô, ela gosta de carro, ela gosta de conforto, ela gosta de ar-condicionado, ela gosta do SUV dela, mas ela tem um lado que ela quer desenvolver, ela quer uma tela minha. Ela comprou e o meu argumento foi o seguinte: esta tela que você comprou, ela tem o potencial de durabilidade no DNA implícito e explícito dela de 400 anos. Ela falou, nada dura tanto. Eu falei, você foi no Louvre? Né? Foi na Dorset? Né? Foi na Museu Nacional? Aquelas telas têm 500 anos, têm 600 anos. Nós estamos admirando algo de 1450. Então, o seu tataraneto vai ficar com essa estrutura. E aí eu provoco. Vai valer milhões, né? E aí você vai... Não. Ou sei também. Ou sim. Não dá para saber. Não dá para saber, certo? Então, eu estou apostando? Não, é uma atividade racional, mas é difícil. Pela sua experiência, pelos clientes que você já teve e pelas conversas que você já teve, o que este comprador que adquire um produto seu, o que ele procura? O que sensibiliza ele? Minhas colecionadoras cariocas, elas têm uma brasilidade implícita. Elas querem coisas que volatilizem e galvanizem o que é brasileiro, certo? Então, uma paleta cromática exuberante, por exemplo, orquídea, hoje deve existir 4 milhões de telas com orquídea, certo? Nenhuma igual a minha. Vamos fazer o insert aí em cena para vocês verem as telas que estão com colecionadores, certo? É a minha orquídea, é o meu DNA, é única no mundo. E a arte tem disso, Osh. É uma só. Sim. O seu carro foi feito 1.200.000 unidades, certo? Mas ele é muito mais útil para mim. Ele vai ser sucata daqui a algum tempo, certo? Exatamente. A arte não. A arte, ela vai embora. Então, especificamente essas colecionadoras, são 2, elas têm a brasilidade como fetiche ou como prazer, onde toca as cordas, que é o termo que eu aprendi a usar. O meu colecionador de Londrina,
eles foram impactados pela minha técnica, de como eu consigo elaborar isso. Então, é muito interessante porque a leitura que esse casal faz do que eu produzo, ela é horizontal, ela não é vertical. Eu acho que um pouco diferente das cariocas, que é mais vertical, brasilidade e tal. Sim. Então, lá estão com eles a minha Lady Gaga, porque sim, porque ela é um ícone, porque Sim. é legal. Sim. Eu acho que conheço uma música dela, porque acho que eu vi num filme ou numa animação qualquer. Um Elton John, porque sim, porque é um portrait, Sim. porque é um cara, né? Porque é um ícone, né? A gente gosta e tal. Acho que eu conheço também 1, 2 músicas no máximo dele. Cavalos, que eu, modéstia inclusa, pinto estupendamente muito bem. Eu gosto de cavalo. Acho que, se eu pudesse, eu pintaria cavalo o resto da minha vida, certo? Não posso. Não posso. Né? Não tem massa crítica. Aliás, eu quero fazer um cavalo 1 para 1, entendeu? Tela grande, o animal inteiro lá, ainda vou fazer. E uma outra área que essa sim tem pregnância, que é o portrait pessoal. Esse casal me contratou, né, para um portrait pessoal deles, com o meu DNA, com a minha linguagem de produção. Sim. Isso é muito potente. O portrait pessoal, para mim, é a menina dos meus olhos. É o que eu gostaria para todo sempre. A colecionadora norte-americana moradora de Park Avenue, que comprou o Walkman, se ela me pedisse um portrait dela, eu ficaria 34 vezes mais realizado, né, e mais comprometido do que essa tela, que eu vou usar um termo errado aqui, digamos, mais genérica, por assim dizer. Sim. Porque ela não tinha Não é tão pessoal. Não tinha um objetivo, certo? Sim. Epa, você usou a palavra mágica agora. É altamente pessoal para ela, esse Walkman. Sim. Ela comprou porque ela entende isso em muitas camadas, certo? Ela é uma psicóloga infantil. Então, assim, no meu fetiche, eu fico elucubrando, né? Então, né, o homem é a criança que foi, não sei, às vezes vai lá para... De repente foi as letras que transformaram a personalidade. De repente ela viu... Você pode ver uma série de repente ela pegou uma lente de aumento e viu que tinha um monte de cifrão. Isso pode trazer sorte. Não, irrelevante, certo? Irrelevante. Então, também tentando responder, não tem cânone. Certo? O que é cânone? São regras sagradas, tábuas descritas, sim, né? Sim. A agricultura tem cânone, não dá para ser muito criativo na agricultura, senão você destrói a terra. A medicina tem cânone, certo? Não seja tão criativo numa laparoscopia, se você vai matar o paciente. Direito tem cânone, engenharia tem cânone. Que são os cânones? São as leis imutáveis, certo? Sim. Arquitetura não tem cânone, por isso que as pessoas não entendem muito bem. É criatividade, é liberdade. Arte não tem cânone. Educação não tem cânone. Por isso que o político não entende educação. Porque não consegue controlar. A educação é mutante, né? Ela vai evoluindo as conquistas. Então, onde não há cânone, as pessoas não gostam. Certo? O gato não tem cânone, o cachorro tem. Ele senta, né? Come, tá aqui, vai para fora, né? E tal. Voltou no nosso assunto anterior. Então, o ofício da arte, ele não tem roteiro, ele não está roteirizado, então um governo não consegue compreender muito bem, a população média, ainda mais de Londrina, que não tem massa crítica, não consegue entender muito bem, e, voltando na palavra clichê, você sabe, o termo artista está destruído por clichê, como destruíram os gatos nos anos 70 e 80, né, que ele é malvado, preguiçoso, né, traiçoeiro, interesseiro e tal. Artista, para o brasileiro médio, infelizmente eu já vi assim, alguma coisa, tá ligado às vezes com um desleixo, desapego financeiro. Eu adoro dinheiro, adoro... O boleto ele não disse se você tem desapego ou não. Ele quer que você resolva a questão dele. Eu adoro as minhas ações na bolsa lá, pouquinho, modesta, mas eu sou um investidor de bolsa, certo? Eu sou um investidor moderado, não sou um apostador de Las Vegas e tal. Adoro poder ir para Londres, né? De executivo e tal.
E outros clichês de artista, né? Ah, isso, o cara é amigo seu, se então... usa bandana é um problema. Então, você transita, né, num lugar medíocre no bom sentido do termo, não no sentido pejorativo, médio, né? Mas atua numa área que é fronteira, que é vanguarda. O que é vanguarda? Avant-garde. Seria hoje a infantaria. Sim. Qual é a primeira coisa que acontece quando uma guerra vai à infantaria? Levar chumbo. Sim. Esse cara é treinado, fica sem correr, fica 3 dias debaixo d'água. Depois é que chega o povo feliz que dá ocupação. Chega o povo limpo, certo? Com da ocupação. Exatamente, né? E daí as barracas estão montadas, né? Não tem mina mais no chão e tal. Então, você estar na vanguarda é uma escolha pessoal, mas é ingrato, né? Porque nós estamos muito atrasados. Londrina está, por exemplo, em termos das artes, nós estamos mais ou menos no século XIII, né? Fazendo um apanhado geral, por exemplo, com a Europa, né? Nós estamos começando a entender o que é arte. Mas, pragmaticamente, nós temos 0 museus, considerando que eles não estão entregando nada, 0 museus, desculpe, Londrina, nós temos 0 museus, temos 0 galerias de arte, 0. Uma cidade desse porte deveria ter, quer ver, algo entre 19 e 20 galerias de arte. Você tem os artistas, né? Tem alguns espaços, assim, mas são pequenos e muito particulares. São pequenos, particulares. Você tem a CEDO, que é um lugar que você tira a radiografia, né, dental. Felizmente nós temos uma curadora lá, eu já apresentei várias vezes lá. Você tem um café aqui, né, um lugar ali, mas normalmente eu acho que é um lugar que sobra, né? Ainda bem que sobra. Você tinha o Boulevard, que era capital português, então eles abriram um espaço cultural, eu exibi lá várias vezes, mas abriram um espaço PET agora, certo? Investido uns 80 mil no espaço PET, né? Então, nós estamos indo, né? O reconhecimento meu está vindo do quintal, eu tenho colecionadores aqui altamente conscientes, esses meus compradores, meus admiradores não estão no mundo a passeio, certo? Eles não gastam seu dinheiro, certo? Com bobagem, certo? Não gasta. Ele sabe onde faz o investimento, localizar, né? Eu queria te agradecer demais por esse bate-papo. Eu vou deixar aqui na transcrição aqui do vídeo telefone, endereço e também uns links de obras dele para você dar uma olhada e curtir também. E eu quero você com isso aqui. Pega aí. O que é isso aqui? Faça as honras. Arte exige presença. Mostra para a câmera aí. Essa é uma frase muito importante que eu uso com bastante frequência. Faça as honras. Pode abrir porque é vosso. Mas nem. Olha só. Promessa é dívida. Olha só, rapaz. Papel craft. Todos os meus presentes são com papel craft. Ah, é? Igual aqueles empórios antigos, lembra? Que era tudo num saquinho de papel, assim? Sim. O cara pegava uma conchona, né? Fechava bonitinho. Tinha caderneta. Rapaz! Opa! Olha só! Que bonito, hein? Tá lacrado. Deve ter um lacrezinho aí. Sim. As pessoas vão ter curiosidade. Se você não abrir, você vai matar elas de curiosidade. Meu Deus! Morram de inveja. Morram de inveja. Isso, que maravilha. Bacana. Um deles é 10 anos, então. E, para não dizer que eu não falei de Porto, vamos nós no nosso? Sim, vamos que vamos. Pelo amor de Deus. Aí sim, hein? Pô, agradeci muito. Da Europa e para nós agora. Para nós. A vida é muito boa. A arte exige presença. Isso que nós estamos fazendo é a presença, é arte.